Como vocês estão completando 18 anos, vamos fazer uma análise do que nós temos sido e vamos pensar a nossa própria existência. João capítulo 8, de 1 a 11. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo, um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus e não vendo ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Amém, amados? Senta um pouquinho. Vamos pensar comigo sobre esse texto e me empresta o seu cérebro agora nesses próximos minutos. Esse texto está na Bíblia desde que a Bíblia é Bíblia, né? E eu acho que eu tenho uns 10 sermões nesse texto aí ou mais. Mas nessa oportunidade, a imagem que me chamou a atenção nesse texto, se a gente estivesse pintando esse quadro, né? Jesus está ensinando aos seus e daqui a pouco aparece um monte de escribas e fariseus, os homens da palavra, os doutores da lei, os santos da época, os crentes da época, os que diziam conhecer a palavra, de repente, se tivessem livro, carregariam debaixo do braço como a gente, e que achavam que a tinham no coração. São os santarrões, são os crentes, são os da palavra, são os de Moisés. Eles chegam, jogam uma mulher no chão e diz assim: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Moisés diz que tais pessoas devem ser apedrejadas. Vamos imaginar que a gente pintasse esse quadro. Jesus sentado em cima de algo que a gente não sabe o que, a mulher caída aos seus pés, os escribas e fariseus em pés, com a pedra na mão, esperando a reação de Jesus. Jesus não faz nada, Jesus escreve no chão. Como quem diz: a lei de Moisés diz o que mesmo? A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Com o silêncio de Jesus, Jesus está dizendo: então façam isso, apedrejem-na. Mas, antes de apedrejarem, ou seja, antes de vocês praticarem a palavra, me deixa eu dar um bisuzinho para vocês. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Pratique a palavra aquele que tiver moral para praticá-la. Então imaginemos que aparecesse aqui nessa tela, essa imagem. Na imagem da história, a pecadora está caída aos pés de Jesus e os santos estão com a pedra na mão. Estranha essa imagem, não é? Quem está aos pés de Jesus? A pecadora. Quem está com a pedra na mão? Os santos, os escribas e fariseus. Essa é a imagem. Santos atiradores de pedras. Santos apedrejadores. Santos que apedrejam em nome de uma palavra que não entendem. Santos que apedrejariam uma semelhante por não entender o espírito da palavra, que é mais do que letra, que é mais do que lei. Na história, a pecadora está aos pés de Jesus, os santos estão com as pedras na mão.
Bom, o assunto central desse texto qual é, irmão? Autovisão. Visão de si mesmo. O que é que esse texto compartilha conosco? Trata-se de um autoexame oftalmológico existencial. Como quem diz, Neil, quando você se olha no espelho, o que é que você vê? Quando Jesus diz para aqueles homens, atire a primeira pedra, quem acha que tem moral para isso, ou seja, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus está falando assim, você se enxerga? Essa mulher foi pega em flagrante adultério. Ou seja, o seu pecado a condena. Jesus está dizendo, você que está com a pedra na mão, não tem pecado também? A diferença entre você e ela é que ela pecou e você não, ou que o pecado dela foi exposto e o teu não? Pecado exposto e pecado não exposto é diferente para Jesus de Nazaré? Pecado revelado ou pecado oculto é diferente para Deus? Então o que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que ele queria saber se depois da religião ainda havia algum traço de humanidade naqueles fariseus. Jesus queria saber se depois da religião aqueles fariseus ainda se enxergavam, ou se a religião lhes embotou a visão e o olhar para dentro, a autovisão. Olhe para essa mulher e veja se você tem moral de jogar pedra em alguém. Se você acha que não tem pecado, atire a primeira pedra. Olhem para dentro. Jesus queria saber se depois da religião aquela gente ainda estava lá dentro daquele corpo, se havia humanidade. A boa notícia, amados, é que no caso dos fariseus ainda havia um traço de humanidade. Tanto havia um traço de humanidade que eles jogaram a pedra fora. O farisaísmo deles, o apego pela lei, endureceu seus corações, mas não totalmente, ainda havia um traço de humanidade. Pois é, o que eu não tenho certeza é se o crente contemporâneo, o religioso contemporâneo, o homem da palavra contemporâneo, principalmente o cristão, ainda tem traço de humanidade neles. Deixa eu contar um caso para vocês. Eu estava numa segunda-feira, dia de folga, na praia. Fui dar uma corridinha, fui dar uma caminhadinha. Como faço toda manhã, bem cedo. Depois que eu dei minha caminhadinha, peguei minha moto, estava indo para casa, saindo devagarinho, no mesmo lugar onde eu fico. Vocês conhecem aquela música do Leme ao Pontal? Pois é, eu vou no Pontal todo dia. Pontal é o meu canto. Eu estava saindo para casa, tomar banho para ir para a igreja, para trabalhar. Estou saindo de moto devagarinho, vem uma menina de uns 18, 19 anos. Turbante branco, toda vestida de branco, com as suas guias bem expostas. Aquelas que há bem pouco tempo fizeram a cabeça e andam na rua de cabeça baixa, sem poder olhar para ninguém, por causa da sua fé e por causa da cabeça que fez. E essa menina, ela estava correndo numa rua, como quem estava com muito medo, e ela estava fugindo de alguém. Quando se vira a esquina, tem 3 jovens atrás dela, gritando, vai macumbeira, capeta maldita, vai diabo. Uma menina de 18, 19 anos, eu tenho uma filha de 22 e uma filha de 26. Aquela menina podia ser minha filha. Quando eu olho aquela menina correndo com medo dos 3 rapazes que estavam correndo atrás dela, desrespeitando, ameaçando-a de agressão, eu vou com a moto para cima deles, eu paro a moto, desço da moto e encaro os 3. Que parada é essa? Vocês são malucos, rapaz? Deixa a menina em paz. A menina tem direito de professar a fé que ela quiser. Você não tem nada a ver com a vida dela. Quando eu comprei a briga dela, os 3 vieram para cima de mim. Aí eu falei, Senhor, agora tu guarda o velho. Porque já que eu comecei, vou ter que ir até o fim. E eu desci da moto e parti para cima dos 3 mesmo.
Os 3 vieram devagarinho para cima de mim. Como eu encarei, eles pensaram 2 vezes. É como diz a máxima da cratologia, né? Ou alguém exerce o poder, ou o poder será exercido por alguém. Quando eles partiram para cima de mim, eu exerci o poder, eles arrefeceram. Quando eles arrefeceram, na esquina sai um 4º rapaz. Eu falei, agora vai ficar ruim mesmo para mim, agora o bicho pegou. Só que quando o 4º rapaz vem, o 4º rapaz fala assim, pastor Neil. Eu falei, ele me conhece. Não é hoje que eu levo surra, não é? Os caras botaram a mão na cabeça e falaram, o senhor é o pastor Neil? Eu falei, sou o pastor Neil. Espera aí, vocês me conhecem de onde? Nós somos evangélicos, pastor. Não, espera aí. Vocês são evangélicos. Estão perseguindo essa menina, escorraçando essa menina, desrespeitando essa menina, apedrejando a moral e a fé dessa menina. Vocês estão dizendo que vocês são discípulos de Jesus de Nazaré. Ah, irmão, se eu tivesse um pedaço de pau, eu dava uma surra nos 4. Eu dei uma bronca, mas eu dei uma bronca. Vocês são a escória, vocês são a vergonha para o evangelho. Vocês não entenderam nada da palavra de Deus. Vocês não entenderam? Vocês imaginam Jesus correndo atrás de uma filha, humilhando desse jeito? A menina estava parada, ela ficou estatizada. Eles pediram perdão, foram embora. Eu abracei o menino, quero te pedir perdão. Eles são da minha fé, mas não representam a minha fé. O Jesus que a gente crê não apedrejaria você, abraçaria você e daria abrigo. Muito obrigado, moço, muito obrigado. Para onde que você está indo? Minha tia mora aqui do lado. Eu fui com ela até a porta da tia dela, pedi perdão e ela foi embora. E eu fiquei pensando, meu irmão, de onde vem a ideia na cabeça de um cristão de que nós temos o direito de apedrejar a quem quer que seja? Essa geração, a nossa, falo com tristeza, se tornou uma geração de apedrejadores, ou seja, uma geração que não enxerga seus próprios pecados. É só você entrar na rede social. Você vê como é que são os comentários de alguém que viu uma publicação com a qual não concorda. Começam os apedrejamentos. Verme, maldito, falso, diabrado. As redes se tornaram o lugar dos apedrejamentos coletivos. Uma ideia não pode ser confrontada, porque se as ideias forem confrontadas, os apedrejadores aparecem com uma ausência de misericórdia que assusta até Satanás. Estamos nos matando na rede. Você não vê católico brigando com católico na rede. Você não vê budista brigando com budista na rede. Você não vê ateu brigando com ateu na rede. E crente brigando com crente, você vê? Nós somos uma vergonha. Uma intromissão na vida alheia sem precedentes. Aconteceu essa semana o caso da cantora que foi descoberta viciada em maconha. Porque o namorado crente gravou um áudio dela e botou na rede. E o Brasil e o mundo caiu de pedra em cima dessa menina, quando deveriam abraçá-la. O namorado expõe o seu pecado quando deveria ocultá-lo e ajudá-la a vencê-lo. Ajudá-lo a deixar o pecado. Mas nós expomos o pecado do irmão, e os que estão de fora ouvindo a revelação apedrejam. Nós nos tornamos uma geração de pedras nas mãos. Nós somos uma geração de santos que carrega pedra na mão. Nós somos uma geração de santos, de apedrejadores. Essa geração, eu falo com muita tristeza, se tornou uma geração de apedrejadores, ou seja, uma geração que não enxerga seu próprio pecado. Porque à luz do princípio desse exposto da mulher adulta, Jesus está dizendo, olha, por que você vai apedrejar alguém que é alguém que cometeu um pecado diferente do seu, mas é pecadora como você? Nós voltamos para a palavra e nós vemos Jesus, a palavra de Jesus dizendo, misericórdia, quero. Eu não quero que meus discípulos carreguem pedras nas mãos.
Eu quero que meus discípulos carreguem misericórdia no coração. Eu não quero que a minha igreja seja uma igreja que exponha o pecado e os defeitos alheios. Eu quero que a minha igreja seja uma igreja que perdoe esses pecados no amor de Jesus e faça a religação do pecador com aquele que morreu pelos seus pecados. Mas hoje nós vemos muito mais crentes com pedra na mão do que com misericórdia no coração. Quando Jesus confronta os fariseus, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele está querendo saber, ainda há um ser humano aí dentro depois da tua religião, depois da tua fé, ainda há humanidade dentro desse religioso frio, sequestrado pela lei sem misericórdia. Jesus está dizendo, a nossa religião tem o poder de desumanizar-nos. Tem o poder de fazer de nós, seres humanos, piores. Por que eu digo isso, irmão? Porque só quem não enxerga seu próprio pecado pega em pedras para atirar em seu semelhante. Só quem não conhece seu pecado atira pedra. A pergunta para a nossa reflexão nessa noite é: ainda há alguém aí dentro, depois da sua conversão? Ainda há humanidade, depois que você abraçou sua fé? Quando Goiânia olha para renascer, Goiânia vê uma comunidade de religiosos